Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Charles Cardoso. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós vamos fazer relacionados à API oficial. Eu escolhi esse tema aqui porque ele é um tema que vem acontecendo bastante, principalmente em nossa base de clientes, mas acredito que aconteça com bastante gente que utiliza a API oficial do WhatsApp, que é a questão dos códigos de erro que a Meta traz no webhook de retorno quando a gente tenta enviar uma mensagem. Para isso, eu escolhi os 3 principais erros que acontecem de envio e nós vamos discutir aqui um pouquinho como que eles funcionam e o porquê que eles acontecem. Tá? Para isso, eu vou entrar aqui na documentação da Meta com vocês. Acredito que muitos já tenham entrado aqui. Tem a documentação da Meta. A gente vai aqui em códigos de erro. Eu estou filtrando aqui o primeiro erro, que é o nosso famoso 13.10.49, né? Esse erro aqui, a descrição é: a Meta escolheu não entregar sua mensagem. E ele é bem famoso, né? Ele é bem curioso a descrição que a Meta traz para nós, tá? E aqui ela descreve: essa mensagem não foi entregue para manter o engajamento saudável do ecossistema. Ela dá uma dica aqui de o que você deveria fazer caso receba esse erro. Mas o mais importante é esse link aqui, né? Ele descreve exatamente o porquê que esse erro começou a acontecer, tá? Antes de a gente explicar o porquê que esse erro acontece, eu preciso passar para vocês qual é a lógica, né? O porquê que esses erros eles vêm, tá? Primeiro, como é que funciona a API oficial, né? Eu envio uma mensagem para a Meta processa no servidor e ela vai decidir se essa mensagem vai ser entregue para o usuário final ou não. Então, para tirar aquele mito que pode ser um erro da ferramenta ou do CRM que a gente está usando, a gente precisa entender que quando a gente envia essa mensagem, né, a gente recebe um ACK, que a gente chama, que é o retorno da Meta do que aconteceu com essa mensagem. O primeiro é o enviado, o segundo é o entregue, o terceiro é o lido, né? E se o cliente responder, a gente entende que ele respondeu aquela mensagem lá. O que pode acontecer? Quando a gente envia, pode já acontecer um erro no envio, e aí sim teria um erro na plataforma que você está usando. Quando a gente envia e recebe um retorno da Meta com um código de erro, significa que a Meta retornou esse erro. Então, a mensagem ela foi até a Meta processou e retornou um erro. Então, esse erro pode ter N motivos. Nós separamos 3 aqui para discutir, mas isso elimina a questão que o erro seja na plataforma, né? Então, o 13.10.49, estou usando aqui o Notebook LM, que é uma ferramenta de IA do Google, onde você pode subir uma base de conhecimento, e essa base de conhecimento fica limitada no cérebro da SA, tá? Então, ela só vai falar com nós sobre isso. Então, essa aqui é o 13.10.49. A Meta disse que não quer enviar a tua mensagem porque ela considera que ela é prejudicial para o ecossistema. Por que eles fizeram isso? Eles implementaram, tá? E começou a ser massificado a implementação desse erro aqui com um limite de mensagem de marketing para o usuário. Como é que funciona esse limite? Quando você envia uma mensagem de marketing para o usuário, tá? A Meta vai fazendo lá um algoritmo que ela entende se esse usuário ele pode receber mais mensagens de marketing ou não. E esse limite é do usuário. Ele não importa se é você ou outra empresa que vai mandar para ele. Mas entram várias variáveis nesse limite da Meta. O que ela analisa? Se o usuário está recebendo muitas mensagens daquele conteúdo, se o usuário que recebe essas mensagens ele tem interagido com aquele conteúdo ou não. Então, o fato de ele não interagir e nunca responder um template de marketing faz ele entrar nesse limite também, tá? Então, significa que a Meta entende que esse usuário não quer receber aquele tipo de mensagem, tá? E agora, isso não tem a ver com a documentação da Meta e nada que a Meta passa para nós que somos parceiros dele. Aqui é uma opinião baseada em uso da ferramenta. Eu acredito que eles estão fazendo testes, né?
de implementação desses erros e de limite para o usuário, e com certeza isso é feito por uma IA, um robô lá que classifica isso, e podem acontecer erros, com certeza. Qual a dica que a gente passa? Sempre que isso estiver acontecendo uma porcentagem muito grande, quando você vai fazer uma campanha, principalmente campanha de disparos em massa, e isso vem acontecer muito, você precisa analisar primeiro a base de contatos que você está enviando. Se não é uma base que já foi usada, se não é uma base que é muito concorrida, né, no mercado, porque isso vai influenciar dessa mensagem ser entregue ou não. O segundo ponto é você tentar trocar DBM com um novo número. Porque não adianta você simplesmente colocar um novo número na mesma BM, porque esse limite ele vai ser do ecossistema. O ecossistema é a tua BM. Então, o indicado é talvez trocar de BM com um novo número. Ou se você já tem uma BM que faz disparos e esses disparos estão sendo entregues, e aí você está com um número lá em outra BM no qual os disparos não estão sendo entregues, tenta criar um template no número dessa BM que está funcionando bem e faz uns envios para essa base para ver se muda o cenário, tá? Mas a estratégia que a meta indica você fazer é, no mínimo, quando receber esse erro, aguardar 24 horas para tentar fazer um novo envio para esse cliente. Então não adianta a gente ficar tentando enviar em seguida quando recebe esse erro. Então lá no CRM é importante tratar quando receber esse erro, colocar um timer de 24, às vezes até 48 horas, e se possível até enviar a segunda mensagem para um outro número. Então essas são as dicas que a gente pode dar quando você receber esse erro, o 131049, e ele é um erro que vai começar a acontecer cada vez mais, tá? Esse retorno, porque a meta quer cada vez mais proteger o ecossistema e manter ele saudável. Algumas atualizações vão vir no final do ano que vão casar com esse erro, principalmente a atualização de leilão para envio de template de marketing e a atualização do usernames, que vai trazer o teu book de contatos da BM. Isso vai fazer com que, se esse cliente estiver no seu book de contatos, ou com o leilão você escolher pagar mais para entregar a mensagem para ele, a tua mensagem vai ter um sucesso muito maior na entrega. Agora, pessoal, a gente vai passar para o segundo erro, que é o 131026. Então, pessoal, o erro 131026, ele acontece bastante também, tá? E a gente entrando aqui na documentação da meta, né? A mensagem não pode ser entregue, em resumo. E ele lista alguns motivos aqui, né? Que é o destinatário não está registrado no WhatsApp, o destinatário não aceitou os termos de serviço, política de privacidade, ou ele está usando uma versão antiga do WhatsApp no celular dele, tá? Isso pode acontecer, realmente, porém, a maioria das vezes que esse erro ele acontece, por experiência própria, é em função de que o número está registrado errado na tua plataforma de CRM ou na automação que você fez, tá? É um número errado, que não existe, mal formatado, ou principalmente está faltando o 9 na frente dele, o nono dígito, tá? Então, para a API oficial, a gente sempre indica colocar o 9. Por quê? Para números normais, móveis, com e sem o 9, a API oficial vai aceitar, tá? Porém, existem alguns números que tem o WhatsApp, principalmente os fixos, que são abaixo de 6, e se você mandar sem o 9, a mensagem não vai ser entregue e vai dar erro, tá? Existem também alguns números móveis acima do 6 e você tenta mandar a mensagem sem o 9 e ele dá erro. Então, tem mistério aqui, sempre adicione o nono dígito para enviar uma mensagem pela API oficial. Na hora de o cliente responder, né, o teu CRM vai ter que fazer o match ali por baixo, para caso quando a meta mandar no webhook o número sem o 9, porque acontece muitas vezes de a gente enviar com o 9 e ele voltar sem o 9, o CRM tem que dar o match
né, para essa resposta não ficar numa nova conversa, tá? E para vocês verem aqui um exemplo, né, eu acabei de mandar uma mensagem aqui, o ACK chegou, 2 risquinhos e verde, significa que foi lido. Pode ver aqui que a janela está fechada, né? Vou ter que enviar um template. Eu vou fazer uma experiência aqui de colocar o meu número errado. Formatei meu número, deixei ele errado, vou tentar enviar um template agora. Selecionar a variável aqui do nome e vou tentar enviar esse template, tá? Com o número errado. Aqui a gente teve o sent, né? Foi enviado para a meta. Agora a meta enviou o webhook de volta para nós com o erro 13.10.26. Exatamente o mesmo erro que a gente está falando aqui, né? Significa que o número está errado. Exatamente o que eu fiz aqui, eu coloquei o número errado, né? Agora, se eu ajustar 9, esse número aqui, e agora tentar enviar um novo template, muito provavelmente, né, se não der um outro erro, essa minha mensagem ela vai ser entregue. Então aqui um risquinho, chegou aqui o ACK do delivery. Significa que a mensagem foi entregue. Beleza, pessoal? Esse foi o erro 3.10.26, é bem simples. Agora nós vamos para o erro 13.04.74, tá? Ele é um erro bem curioso. Desculpa, 13.04.72. Ele é um erro bem curioso que acontece, que é o usuário faz parte de um experimento. Eu trouxe esse aqui porque ele é um erro que acontece numa baixa quantidade, porém, ele, quando acontece, os clientes ficam com muita dúvida. Como assim um número faz parte de um experimento, né? Então, pessoal, a meta diz aqui que quando acontece esse erro, significa que ela colocou aquele número lá no experimento e ele não vai receber mensagem até ela tirar aquele número de um experimento. Segundo eles, isso acontece numa baixa porcentagem, tá? E precisa aguardar aquele número sair desse experimento. O que a gente indica aqui nos testes que a gente fez, quando receber esse 13.04.72, você simplesmente coloca na sua automação para tentar fazer um reenvio daqui a 72 horas. Na maioria das vezes, ele já vai ter saído desse experimento. Se ele continuar, infelizmente vai ter que colocar uma cadência para tentar mandar depois. E não adianta ficar tentando mandar logo em seguida a mensagem quando receber esse erro, tá? Então ele acontece também, ele é raro, curioso, porém a meta, como todo mundo sabe, né, sem aqui papo de guru, ela faz bastante teste e esse é o maior exemplo de que isso realmente acontece. Pessoal, esse foi um resumo dos erros de envio de mensagem que a meta nos retorna. Espero que tenha aí agregado. Se tiverem alguma dúvida, entre no nosso site, entre em contato conosco e a gente vai ajudar na medida do possível. Valeu, muito obrigado!